Eu já deixei de orar por não estar de joelhos no chão. Mas será que Deus exige uma posição correta? Fica comigo porque hoje você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre a posição na oração. E talvez isso mude completamente a forma como você fala com Deus. Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Gonçalves, aqui do Diário da Graça. Esse é um canal onde você aprende a ler a Bíblia de uma forma correta. E se você é assim como eu, apaixonado pelas Escrituras, fica aqui que nós vamos aprender juntos muita coisa. Nós estamos no meio de uma série chamada Fora do Contexto. E o que é o objetivo desta série? Nós trazemos aqui, nós selecionamos os versículos que foram mais mal interpretados durante toda a história. No vídeo anterior, nós falamos sobre a letra mata. Se você não viu, eu vou deixar aqui também na descrição para que você corra lá e veja sobre esse versículo, que também é muito importante. O assunto de hoje é sobre a oração, a posição da oração. Então, vamos lá, episódio 2. Existe posição correta para orar? Vou falar sobre algo aqui que fez parte da minha infância e pode ter feito parte da sua também. Eu acreditava que Deus só estava me ouvindo se eu estivesse de joelhos no chão e de véu na cabeça. Então, essa era a imposição que eu tinha, que me foi ensinado para que eu me apresentasse diante de Deus. E se eu não estivesse naquela posição, daquela maneira, Deus não estaria me ouvindo. A Bíblia realmente ensina isso? Ou nós transformamos tradição em regra espiritual? Vamos para a Bíblia. Em Daniel 6, a Bíblia mostra que Daniel orava sim de joelhos. Isso mostra o quê? Reverência, humildade e dependência. Mas isso significa que é a única forma correta de orar? Não. E o texto diz que eles estavam em pé orando e Deus ouviu a oração do publicano. E na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz algo ainda mais forte. Orai sem cessar. Agora você me responde uma coisa. É possível você viver 24 horas de joelho orando sem cessar? Porque o que significa orar sem cessar? Significa que você pode orar no teu pensamento, dirigindo, comendo, tomando banho, fazendo qualquer outra coisa, você pode estar em oração com o Senhor. Agora, como você vai viver orando sem cessar, de joelhos no chão? E isso mostra que oração não é sobre posição física constante. É sobre comunhão com Deus. E nós também vemos o relato de Jesus prostrado orando no Getsemane, como conta o relato de Mateus 26, 39. Então, qual é o princípio? A posição do corpo, ela pode sim mostrar uma certa reverência, mas não é ela que vai determinar se Deus vai ouvir ou não. Ele responde, é a sinceridade do seu coração, é o silêncio do quartinho. Agora você percebe que essa ideia não se sustenta biblicamente? E o erro acontece quando nós transformamos costumes em mandamento e quando transformamos cultura em doutrina. Mas, Fernanda, você falou, e cadê o versículo que está fora do contexto? Eu vou ler aqui no meu computador para vocês. No Antigo Testamento, em Isaías 45, 23, está escrito: Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Agora vamos para a explicação. Você percebeu que eu dei uma ênfase ali no verbo dobrará, significa futuro. Esse versículo está se referindo à vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor aparecer em nuvem de glória, todo joelho se dobrará diante da tua presença e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Lindo demais, né? Mas isso está mostrando que todo joelho se dobrará, vai se dobrar diante do Senhor. Não falando que nós devemos orar somente de joelhos dobrados aqui na terra. Então, gente, se vocês estão gostando dessa série, eu quero convidar vocês a deixar aqui nos comentários, tá? Mais versículos que são, sim, fora de contexto, e existem muitos. E agora, chegamos no final desse vídeo, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. E conhecimento, ainda mais conhecimento na Palavra de Deus, isso é maravilhoso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e não percam o terceiro episódio, porque está